Beleza, galera? Tá gravando. Boa tarde a todos. Né? Bom início aí do segundo módulo, né? Vamos começar esse novo desafio no módulo 2. E eu gostaria de começar aqui. Hoje eu vou aproveitar para passar a resposta da nossa atividade, né? Para mostrar para vocês a minha solução, que não é a única, né? É só uma forma que eu usei para resolver o problema. Né? Eu vi lá que muita gente fez, né? Tiveram soluções diferentes. Aliás, gostei muito mais desse segundo trabalho do que do primeiro, né? Tivemos menos problemas assim com. Tivemos mais. Eu acho que o pessoal entendeu que ficar compartilhando código acaba dando muito problema, tá? É, Aí, João Pedro, já falei sua pergunta aqui, João Pedro, só um minutinho. Então, eu acho que nesse segundo trabalho a coisa fluiu melhor, né? E aí, mesmo tendo o primeiro trabalho, pessoal, recebendo novamente o primeiro trabalho, a gente percebeu aí que ainda havia um vício de lógica, todo mundo respondendo a mesma forma, né? Então a gente acabou optando aí, eu, Luiz Maurício, a gente acabou optando aí por colocar a melhor nota de vocês, tá? Então o pessoal que se deu bem, foi melhor na primeira atividade, essa atividade ficou valendo para o bimestre, né? E o pessoal que foi melhor na segunda atividade, a gente considerou essa segunda atividade como nota do bimestre, para não prejudicar vocês ficarem com nota muito baixa, tá? Então a gente optou por pegar a melhor nota de vocês, tá? Então eu acho que fica bom aí para a maioria, né, dos alunos. E aí ficou a grande maioria que entregou ficou com a nota razoável, tá bom? Dentro da média, né? Eu só fiquei preocupado, gente, com a grande quantidade de alunos que não entregaram o trabalho. Tá? Inclusive alunos que costumam estar presentes aqui, mas que não entregaram nenhum dos dois trabalhos. Esses aí têm preocupado muito a gente, né, Luiz Maurício? Se vocês têm contato com os colegas de vocês aí que estão tendo alguma dificuldade para enviar o trabalho, né, conversa com eles para eles entrarem em contato com a gente, porque a gente sempre bola alguma solução, a gente bola algum jeito de poder avaliar vocês, mesmo que vocês estejam com dificuldade para enviar o trabalho. Entendeu? Deixa eu responder algumas perguntas aqui. João Pedro, que você poderia ter passado uma videoaula explicando o comando dicionário e o comando dos. Eu vou explicar. Eu vou explicar aqui, João Pedro, como é que eu fiz a solução. É lógico que existem outras soluções, tá? Inclusive, alguns alunos conseguiram fazer. Entendeu, João Pedro? Eu tentei evitar aumentar o tamanho do número de comandos para essa primeira atividade, tá? Para não ter assim não ficar com excesso de conteúdo, porque a gente não sabe se o pessoal está conseguindo acompanhar direito, entendeu? Então eu tentei minimizar a quantidade de conteúdo nessa parte inicial do Python. Né? Como ele é uma linguagem muito flexível, muito versátil, existem muitas formas de você resolver aquele problema ali. Eu vou mostrar para vocês agora aqui hoje. A Nathalie está me perguntando aqui se a matéria foi enviada no material impresso. Olha, Nathalie, Luiz Maurício, você chegou a separar algum material impresso? Você Não. pediu, Nathalie? Você pediu material impresso? Pediu e quando pediu, se pediu. Se não pediu, eu vou dar uma olhada lá. Não, Ah, foi tá. a Sara. Deixa eu ver, Nathalie, se a Sara ela chegou a me responder aqui.
Enquanto você vê aí, o Kiko, eu gostei muito dessa pergunta aí do João Pedro, sem querer interromper, mas quando a gente começa estudando algoritmo, programação, e isso vocês chegaram a ver nas outras linguagens que vocês estudaram. Pascal, próprio Java, né? A gente vai fazer alguma coisa em C também, mas aplicado ao Arduino. No caso dessas estruturas em Python, elas funcionam um pouquinho diferente das outras linguagens. Diferente em que sentido? As outras linguagens, elas de uma forma geral, a gente já até começou a falar sobre isso. As outras linguagens, de uma forma geral, elas são rígidas. Então, por exemplo, eu vou falar de vetor, mas isso vale para matriz também, é a mesma coisa. Né? Eu tenho um vetor de inteiros. Então, todos os elementos do meu vetor têm que ser um número inteiro. Eu tenho um vetor de double. Então, todos os elementos do vetor têm que ser um double. Eu tenho um vetor de uma estrutura, de um registro, de um structure, ou um record, lá do Pascal. Então, todos os elementos do meu vetor têm que ser com a mesma estrutura, né? Com a mesma structure, ou com o mesmo registro. Tá? No caso do Python, não. Você pode ter um conjunto de dados, onde o primeiro elemento ele tem algumas características de armazenamento, então você pode ter um inteiro. No segundo elemento, você pode ter um float. No terceiro elemento, você pode ter um vetor ali dentro daquele elemento, ligado àquele elemento. Enfim, ele é muito mais flexível. Tá? Então, foi por isso que a gente não colocou todas as formas. Tem dicionário também no Python, que a gente não falou ainda, só falou de lista, praticamente só falou de lista. Então, ele não tem aquela rigidez que vocês tinham antes. Né? Que não vocês, né? Que as linguagens tinham antes. Ela é muito mais flexível. Você pode ter cada elemento da sua variável composta, vamos chamar assim, pode ser um tipo de dado diferente. O que não acontece nas outras linguagens. Entendeu? Então, por isso que a gente vai ver algumas ainda. A gente vai voltar a esse assunto ainda um pouco, algumas vezes. Sim, sim. Isso que o Luiz Maurício falou é importante. Nathalie, só respondendo aqui, eu estou vendo aqui, realmente a Sara não enviou para mim, nada para mim. Ela não está podendo, eu estou vendo aqui que você falou que ela não está podendo acompanhar online. Né? Você tem contato com ela, Nathalie? Você consegue falar com ela? Como é que... É qual Sara, Nathalie? Deixa eu te falar aqui, Luiz Maurício. É a Sara de Assis. Não é isso? Eu vou verificar. Você consegue contato com ela, Nathalie? Na info. Pede para ela, o e-mail ela não consegue mandar para a gente? Como é que está a questão do acesso dela? Na info, eu tinha registrado dois alunos de material impresso. Apenas dois. Eu vou procurar, mas eu não me lembro da Sara. Eu vou procurar. Beleza. Não era nem aluno nosso aqui. Era eu tenho certeza que era do primeiro ano. Uhum. A outra, aluno, quando eu falo aluno, o aluna, né? Eu não lembro qual ano, mas um desses alunos, uma dessas pessoas aí, elas com certeza eram do primeiro ano. Mas eram duas pessoas só que solicitaram material impresso. Eu vou procurar. Tá. Mas independente disso, Nathalie, porque eu acho assim que com as videoaulas
ficaria mais fácil do que somente um material de leitura para ela, entendeu? Então, de repente, se a gente criasse um canal de comunicação com ela, mesmo que seja por e-mail, né, ela não pode assistir o vídeo, mas aí, de repente, a gente conversando com ela, mesmo que seja só por e-mail, a gente possa transmitir mais do que entregar apenas uma apostila para ela, entendeu? Porque eu tenho um material de consulta de Python, né? A apostila de Python, mas eu acho que ela vai ficar assim, não é que Python é difícil e tal, mas seria interessante ela manter pelo menos o contato com a gente, para a gente pelo menos marcar, ó, lê isso aqui, ou a gente fazer uma pesquisa para ela de conteúdo, né? Só pelo menos saber se ela está entendendo o material que... Pede para ela entrar em contato com a gente, Nathalie, fazer o favor. E galera, se vocês souberem de mais colegas de vocês, né, porque é aquela questão, né, a gente também está com dificuldade de saber aí, a gente só descobre que os alunos não estão podendo encaminhar, estão com dificuldade de mandar as coisas para a gente quando a gente recebe as notas, né? Mas aí a gente quer exatamente aproveitar esse momento para poder estabelecer esse contato com essa galera aí, tá? Então, se vocês souberem de mais alguns alunos que não estão conseguindo, como o caso da Sara, tá? Fala com a gente, né? Pede para mandar e-mail para a gente poder estabelecer essa comunicação aí, criar estratégias para a gente atender ela, né? Porque só mandar também material, né? Tipo assim, lê essa apostila aí, né? Fica um pouco mais difícil, pode ficar um pouco mais difícil para ela, para esses alunos. Beleza? Obrigado aí, Nathalie, pelo alerta. Eu vou te pedir essa ajuda, então, tá? Para você pedir para a Sara entrar em contato com a gente. Pessoal, vamos então aproveitar aqui, vamos começar a... Eu vou mostrar aqui a correção do trabalho. Não quer dizer que esse seja, como eu falei inicialmente, não quer dizer que essa seja a única solução, tá? Mas uma solução que eu achei fácil de implementar aqui, né? Para vocês perceberem. Deixa eu compartilhar minha tela. Apareceu aí, galera? Apareceu. Show. Então, olha só, pessoal. Deixa eu passar para cá. Vou aumentar a letra aqui, peraí. Vocês conseguem enxergar aqui? Sim, A parte sim. de código, tá claro? Beleza. Pessoal, faz um favor para mim, eu não vou estar vendo o chat. Se sentirem alguma dúvida, aí vocês podem abrir o microfone aí ou pedir para o Luiz Maurício, que aí ele interrompe aqui para tirar qualquer dúvida, tá? Deixa eu atender um colega que chegou. Pessoal, então vamos lá, ó. No exercício, eu peço para vocês mexerem em 3 coisas no código. Tá? A primeira questão que eu peço para vocês, a maioria resolveu, que foi a questão de escolher um nível para o jogo, né? Pelo menos 3 níveis no jogo. Um nível fácil, um médio e um difícil. Tá? No nível fácil, nós teríamos aí uma matriz, né, de 3 por 3 números. No nível médio, a gente manteria como no jogo original, né, 4 por 4. E no difícil nós teríamos uma matriz de 5 por 5. Tá? Então, o que eu fiz? Tá? E teve gente que criou a matriz ordenada com 3 por 3, depois criou uma segunda matriz ordenada de 4 por 4 e assim por diante, e é perfeito, tá? Uma solução, ok, ela é um pouco extensa, mas é uma solução. Resolve o problema, tá? Mas eu optei aqui por fazer o seguinte, eu criei 2 matrizes, ó, comentei a anterior aqui do jogo, né? E
para permitir a escolha do nível, eu criei as duas matrizes vazias, tanto a matriz ordenada quanto a matriz desordenada. Tá? Então as duas, a princípio, né, esse vetor aqui, essa lista de valores está vazio. Aí eu peço para o usuário escolher aí um nível de dificuldade para esse jogo. O 1 seria o fácil, o 2 o médio, o 3 difícil. Tá? E se ele colocar aqui nível 1, o tamanho da matriz, eu criei aqui uma variável tamanho, né? Essa matriz vai ter tamanho, dimensões de 3, né? 3 por 3. Se for nível 2, vai ter um tamanho 4, que seria o 4 por 4, e 5, né? Se não for nenhum dos dois, seria 5. Tá? Beleza. Então, como é que eu vou resolver isso tendo esse tamanho aqui selecionado pela opção do usuário? Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um contador aqui preenchendo a minha matriz. Tanto aqui eu aproveito e preencho já a ordenada e a desordenada. Tá? Então, entendeu, colega? A ordenada e a desordenada. Então, o que vai acontecer aqui? Por que esse tamanho vezes tamanho? Né? Ele vai varrer do valor 1 até tamanho vezes tamanho, porque na verdade aqui, lembrando que ele não pega o último valor, né? Vamos supor, se for de tamanho 3, vai de 1 até 3 vezes 3, que dá 9. Né? Como ele não pega o último valor desse range, né? Ele vai até 8, então vai de 1 a 8. Então ele vai preencher tanto a ordenada quanto a desordenada com o valor desse vetor aqui que ele cria, o range, né? Essa lista que ele cria aqui de 1 até 8. Depois que ele preencheu os valores, vamos supor que o cara aqui escolheu o simples, né? Então vai até 8. Depois que ele preencheu esses valores, eu acrescento na última posição o valor do espaço, tá? Então, no final desse for aqui, dessas duas linhas aqui, tanto a matriz ordenada quanto a matriz desordenada vão estar idênticas. Tá? Todas têm os valores em sequência. Seria o quebra-cabeça montado. Né? O quebra-cabeça aqui está montado nas duas listas de valores. Só que eu preciso embaralhar uma delas. Tá? Então, eu mantive aqui aquele comando random shuffle, né? E eu vou embaralhar a matriz desordenada, beleza? Então, com esse arranjo aqui, a gente consegue ter a matriz, tá? Dos 3 tamanhos. A gente consegue preencher a matriz no nível fácil, no nível médio ou no nível difícil, seria 5 por 5. Porque o que vai determinar aqui quantos elementos vão ter nesse quebra-cabeça é exatamente essa variável tamanho aqui, né? Que está controlando esse nosso for. Tá? Então vai preencher a matriz aí com os elementos. Depois que a matriz desordenada tiver sido embaralhada, né? Ela foi misturada, a gente entra aqui no laço do nosso jogo. Ele vai ficar preso aqui. Tá? No código inicial, lá no exercício, eu coloquei aqui enquanto for verdade. Né? Eu tinha colocado um while true aqui. Tá? Isso era justamente um problema, porque esse while true não permitia que o jogo terminasse. Tá? Ele ficava preso aqui. Então eu criei aqui uma variável chamada count, de continue, né? Que recebe verdade. Tá? Com isso, mudando essa variável aqui para falso, por exemplo, eu vou poder interromper esse while em algum momento. Tá? Momento esse que é exatamente uma das coisas que eu peço no jogo, que é para quando o cara resolver o quebra-cabeça, ele vai encerrar esse jogo. Né? Então, exatamente esse count aqui vai fazer a função de encerrar o jogo quando o cara completar o quebra-cabeça. A gente vai ver mais na frente ali. Ó. Beleza. O resto aqui não mudei nada. A única coisa que eu mudo é que lá no código original eu fazia um for,
né, para imprimir na tela aqui o jogo, eu fazia um for de 0 até tamanho 4, né? Tinha um 4 aqui. Mas agora, como depende do nível que o cara escolheu, exatamente o tamanho, tá? Então esse for vai até tamanho, beleza? Então aqui, ó, eu consigo imprimir tanto a linha quanto a coluna. Muita gente me perguntou aqui por que eu fiz essa impressão, por que eu fiz essa impressão utilizando uma única lista, né? Por que eu não montei uma matriz mesmo, tá? A única razão para eu ter feito isso aqui como um vetor, né, uma lista contínua de valores, é pelo fato de facilitar a parte de misturar os números, né? Que eu faço apenas um random shuffle aqui, como se fosse um vetor, tá? Então eu embaralho todos os números do vetor. Se eu fosse aplicar isso como se fosse uma matriz de linhas e colunas, eu teria que fazer um random shuffle e depois um random shuffle novamente, tá? Então iria me dar mais trabalho. Eu optei por fazer uma lista contínua de valores, né? Todos os valores da matriz representados num único vetor, e na hora de imprimir aqui, eu quebro. Reparem bem, eu vou imprimindo aqui a cada tamanho, né? E depois que é impresso esse tamanho, eu coloco um Enter no final e imprimo na linha seguinte. Tá? Então, se é uma matriz 3x3, ele vai, imprime os 3 números, dá um Enter, imprime mais os 3 números, dá um Enter, então dá no mesmo. Tá? É simplesmente uma forma que a gente tem aí de imprimir um vetor parecendo uma matriz, né? Mas enfim, agora a gente consegue imprimir aqui o nosso vetor ou matriz, tá? De acordo com o tamanho que a gente escolheu lá no início do jogo. E aí vem uma parte do exercício que eu peço para vocês verificarem um erro de lógica. Tá? Existia um erro de lógica que pouca gente percebeu, né? Que é o seguinte, pessoal, antes no código original, essas linhas aqui, ó, de 58 até a 61, até a 63, que está aqui, elas estavam à frente, elas estavam aqui no final do código, tá? Onde está essa linha 70. Isso aqui, essa parte do bloco do código aqui, ó, estava abaixo desses dois ifs, né? E aí, o que acontecia? Deixa eu fazer aqui, ó, estava assim, ó. Estava assim o código original. O que acontecia aqui? Eu testava, eu tenho uma variável aqui, erro, que verifica se vai poder ser trocado ou não, né, de posição. Tá? Então, toda vez que esse erro ele era true, né, eu não poderia fazer essa mudança de posição. Então tá, quando é que o erro acontecia? Se a linha fosse menor que 0 ou a coluna fosse menor do que 0. Se a linha fosse maior, aqui era 4, né? Agora é tamanho, porque o usuário escolheu a dificuldade do jogo. Tá? Então aqui ele verifica se está além da dimensão, aqui é abaixo e aqui é acima da dimensão da matriz. Qualquer desses casos dava erro. Só que tinha um problema aqui, o seguinte, vamos supor que ele desse erro aqui. Tá? O cara digitou 0. Mas se ele digitou 0 e aqui nessa linha a posição do espaço, né? A posição do espaço permitisse que fosse linha 0, ou seja, se você tivesse o espaço, aquele x, na primeira linha, por exemplo, ele permitiria que o 0 fosse aceito, porque aí ele botava o erro em falso. Estão percebendo? Ó? Mesmo que aqui tivesse determinado que houve um erro, aqui poderia tirar o erro. Tá? Então, em algumas situações, dependendo de onde o espaço, o x estivesse, você poderia colocar 0 ou um tamanho maior do que a matriz que ele iria aceitar, desde que estivesse do lado do espaço vazio.
tá? Porque isso aqui acontecia depois desse teste. Tá? Então, para solucionar esse erro de lógica, né, que é um erro simples, mas muita gente caiu nessa pegadinha aí, ó, tá? A gente teria que colocar essa parte do código aqui em cima, porque primeiro ele verifica, olha lá, ó, se vai acontecer de ser, de não haver erro. Estão vendo? As possibilidades de tirar o erro acontecem inicialmente e depois todas as outras possibilidades vão afirmar se há erro ou não. Então não existe mais, vamos supor, se aqui disser que é vizinho, então não tem problema, mas se aqui embaixo disser que é linha zero, então passa a ser erro. O que não podia acontecer é esse teste acontecer depois, porque senão ele tiraria um erro que foi marcado anteriormente. Tá? Então um teste aí de atenção que eu pedi a vocês, né, exatamente para exercer essa lógica de programação, né, para a gente estar atento. Isso é um erro que a gente comete. É muito comum, né, a gente durante a programação ter essas falhas de lógica, né? Então eu coloquei ela aqui propositalmente para ver se vocês pescariam. Alguns conseguiram, né, mas a grande maioria caiu nessa armadilha aí, tá? Então a resposta aí para solucionar esse problema do erro era só trazer essas linhas daqui de baixo aqui para cima, tá? Fazer esse teste inicialmente. Beleza? Aí resolvia esse problema de colocar valores além da dimensão da matriz. O resto aqui era a troca de posição, né? Se não tivesse erro, né? Tudo aqui passou corretamente. Ele fazia a troca, isso eu não mudei nada. A única coisa que eu mudei foi tirar o 4 aqui para o tamanho, né? E verificar se houve o fim do jogo. Como é que eu vou fazer isso? Aí é fácil. Eu vou varrer as duas matrizes. Olha lá, eu vou fazer novamente um for e vou testar se em cada posição da matriz desordenada, se ela é igual à matriz ordenada. Se em alguns momentos desse aqui, né, se em algum momento desse aqui eles não forem iguais, tá, a desordenada estiver diferente da ordenada, então você ainda não concluiu o jogo. Então ele continua. Tá vendo? Então ele fica preso aqui no continue. Tá? Continue e vira true novamente e você volta lá para o laço e continua tendo que resolver o quebra-cabeça. No momento em que ele não cair nesse if, olha lá, o conte virou falso, né? No momento que ele não cair mais nesse if, é porque está tudo igualzinho. A matriz desordenada está idêntica à matriz ordenada. Tá? Então o conte continua como falso. Ele imprime aqui, ó, você venceu o desafio e para o while, fim do jogo. Tá? Então estão aqui a solução, tá, pessoal? Eu vou botar lá no site para vocês verem o código depois com calma, né? Mas vocês viram aí que não deu muito trabalho, né? Algumas pequenas mudanças no código. Basicamente foi, retomando aqui, a adoção desse if aqui para o tamanho da matriz, a forma de preencher a matriz, que agora ela não é mais fixa, né? Ela tem um for que, dependendo do tamanho, vai preencher a quantidade de elementos, uma troca de posição aqui da lógica para ajeitar o jogo e um for no final para comparar a matriz desordenada e ordenada para ver se o jogo chegou ao fim. Né? Então com isso a gente solucionava aí a nossa atividade, né? Deixa eu rodar aqui só para vocês verem o código rapidinho. Então ficou um pouco apertado aqui, peraí. Deixa eu rodar novamente. Então olha lá, ele pergunta inicialmente, né, se quer um jogo fácil. Se você escolher fácil, número 1, tá? Ele vai montar uma matriz 3x3, né? E agora a gente pode trabalhar com o jogo, tá? Eu vou fazer um pequeno comentário aqui, só para a gente ver o final do jogo. Ó. Eu não vou deixar que ele embaralhe aqui. Né? Muita gente me perguntou, Kiko, você conseguiu resolver o quebra-cabeça?
Esse é um jogo difícil de resolver, tá, gente? Mesmo numa matriz 3x3 aqui, vai dar uma dor de cabeça a gente ganhar desse jogo, né? Então, para eu testar aqui se o fim de jogo está funcionando, por exemplo, tá? Eu recomendo não deixar embaralhar, né? Que aí o jogo já vem pronto, olha lá, ó. Quebra-cabeça, né? Vamos escolher o nível 1 de novo. O quebra-cabeça já sai montadinho aqui, né? E aí o que eu faço? Eu simplesmente só vou mudar uma posição e voltar, porque aqui já está na ordem, né? Então eu vou escolher aqui, por exemplo, esse 8, vamos trocar de posição aqui, esse 8, 3 e 2. Aí ele trocou, agora eu trago ele de volta, aqui 3 e 3. Olha lá, você venceu o desafio, porque aí você já trouxe o 8 para cá, fim de jogo. Tá? Então está funcionando esse teste aqui, né? Sem precisar a gente ter que resolver todo o quebra-cabeça, né? Entenderam, pessoal? Deixa eu ver aqui, professor. Tá. Henri caiu no conto. Acontece. Mas é legal, né? A gente não tem problema nenhum a gente errar, né? Isso faz parte do aprendizado, né? O importante é vocês entenderem aí como é que foi feita a solução, né? Não é nada demais, não teve nenhuma coisa muito complicada para resolver. Tá? Alguma dúvida aí, galera? Bruno perguntando dúvidas sobre data de apresentação. Ô Bruno, a gente pode conversar sobre TCC na quarta-feira, pode ser? Só para a gente não misturar aí as disciplinas. Ô Kiko, alguém perguntou alguma coisa aí? Não, aqui no chat eu não estou vendo. Ah, tá. Não, é porque o meu Note agora não está carregando. A fonte. Aí eu dei uma saída aqui para ver. Eu estou acabando minha bateria. Rapaz, tudo acontece. Logo essa semana, estou com revisão do PPC aí na agulha. É a hora de dar problema. O Bruno estava falando. Ô Bruno, eu perguntei para você se você poderia a gente resolver negócio de TCC na quarta-feira. Pode ser? Beleza, que a gente tira as dúvidas lá durante a aula de prática. Pessoal, entenderam aí a resolução do exercício? Eu vou deixar lá no Moodle, né, para vocês olharem o código com calma, tá? E me coloco aí à disposição para tirar alguma dúvida com relação ao trabalho, né? Mas a maioria das pessoas perdeu algum pontinho, alguma coisa assim, por causa dessa questão da lógica. Foi o que a maioria errou. A maioria errou não, a maioria não percebeu, tá? Tenho certeza que olhando o código, quando vocês olharem o código agora, a resolução com calma, vocês vão ver que não era nada demais ali para resolver a questão do furo da lógica. Tá? Pessoal, eu posso, para as próximas atividades, manter essa ideia, né, de vocês irem resolvendo os códigos. Vocês acham melhor do que uma prova? Eu costumo achar essa solução melhor, tá? Mas eu dependo aí também do entendimento, como é que vocês estão achando. Vocês acham melhor que a gente siga nessa questão de ir construindo códigos, resolvendo alguns jogos? Para vocês é melhor assim? Beleza. Tá? Eu também prefiro, assim, nessa situação, do que eu simplesmente dar uma prova para vocês, né? Pedir para vocês resolverem na hora. Eu acho que fica muito... já estamos nessa dificuldade desse momento, né?
eu prefiro também passar uns exercícios, uns jogos para você fazer. E pessoal, eu só peço aí, né, para os próximos exercícios, para a gente não ficar enrolado, para que a gente não transmita os nossos códigos para frente, tá? Não deixem para resolver de última hora. Como vocês perceberam, eu tiro as dúvidas, tá? Eu tenho essa disposição. Se vocês tiverem dúvida na resolução, não estou entendendo, Kiko, eu vou lá, resolvo junto com vocês, até vocês entenderem o exercício, né? E se a gente trabalhar dessa forma, ninguém vai ficar prejudicado, tá? Mesmo aquele que tem dificuldade em programação, eu vou estar junto com vocês até vocês resolverem o exercício. Só peço mesmo para que não passem esses códigos para frente, além do seu grupo, para evitar o que aconteceu aí, que deu trabalho para todo mundo, trabalho para mim, que eu tive que olhar novamente os códigos, trabalho para vocês que tiveram que refazer o código, né? E eu não vou poder ficar dando a maior nota, tá? Da próxima vez que houver cópia, vai acabar calculando a média, e aí vai ser média com 0, já viu, né? Então vamos evitar aí passar esses códigos para frente, para a gente não ter problema mais com cópia, tá legal? Semana que vem eu já coloco para vocês novos conteúdos de Python, para a gente dar encaminhamento. Hoje eu aproveitei só para resolver os exercícios, só para resolver o código. Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Valeu, pessoal. Boa tarde, então, a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. Valeu, Kiko.